Feliz Ano Novo. Essa história é o prólogo do livro The Slaughterman, do autor Tony Parsons. Apreciem a história. O garoto despertou com o grito de seu pai. Em algum lugar na escuridão do corredor, atrás da porta do quarto dos pais, seu pai gritou como se seu mundo tivesse sido abruptamente destruído. Havia terror, raiva e dor naquele grito. E, antes que o garoto estivesse totalmente acordado, já havia saído da cama e aberto uma fresta na sua porta. O suficiente para olhar pela penumbra até a porta fechada do quarto de seu pai, onde agora reinava o silêncio. Pai? Ele ficou parado, encarando a escuridão. Os únicos sons eram a sua respiração entrecortada e as vozes bêbadas que subiam nas ruas da cidade, celebrando a morte de mais um ano. Um sino ressoou na parte de trás da casa, movido pelo vento. O som profundo e grave do sino do templo do jardim de sua mãe, como se marcasse o fim de todas as coisas. E então, por trás da porta do quarto no final do corredor, sua mãe começou a gritar. E quando ela finalmente parou, seu pai começou a soluçar como se seu coração tivesse sido partido. O terror e o choque o sufocavam. Seu pai, gentil e calmo, com aquele sorriso fácil e tranquilo, sempre com um ar de diversão. Um pai que nunca levantara a voz, muito menos as mãos. Agora soluçava como se tudo que ele amasse estivesse sido arrancado dele. Foi então que o garoto ouviu uma voz que ele não conhecia, insistente, desumana, carregada de fúria. Não vou repetir. A voz ordenou. Quero que você veja. E então vieram sons que não faziam sentido. Um som como madeira sendo cortada. E, junto com os gemidos baixos de sofrimento vindos do quarto no final do corredor, ouviam-se as risadas bêbadas dos foliões no mundo lá fora. Nada daquilo parecia real. Tudo parecia um mero sonho ou um pesadelo. O garoto escorregou contra a porta, sua respiração em pequenos arquejos. De repente, percebendo as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Em algum lugar da casa, o cachorro começou a latir. E o som familiar o fez se mover. Aquele inesperado lembrete de um mundo que ele entendia. Ele saiu de seu quarto, coração martelando, as pernas pesadas e o corpo coberto por uma camada de suor aterrorizado. Movia-se rapidamente para longe daqueles sons terríveis, descendo pelo corredor até o quarto de sua irmã. Entrou e encontrou sentada na cama, completamente vestida com suas roupas de festa, o rosto branco em choque enquanto procurava pelo celular e apertava o número 9 uma vez. Ambos olharam para cima quando os sons de violência irromperam do quarto no final do corredor. Sons desconhecidos, incompreensíveis. Uma luta de ferocidade brutal, carne e ossos colidindo com parede e chão, estrondos abafados e gemidos contidos. O som de algo lutando pela própria vida. Ele viu sua irmã apertar o número 9 pela segunda vez. Fechou os olhos, tonto de náusea. Isso ia acabar. Ele iria acordar e o pesadelo terminaria. Mas, ao abrir os olhos, era mais real do que nunca. As mãos de sua irmã tremiam enquanto ela apertava o terceiro e último 9. O cachorro latia furiosamente, então passos pesados vieram pelo corredor, sem qualquer tentativa de furtividade. Agora, vinham atrás deles. A porta. Sua irmã sussurrou, e o garoto correu até lá, trancando-a em um movimento desesperado. Ele recuou, encarando a porta fechada. Alguém estava batendo. Uma batida gentil, quase brincalhona. Ele olhou para a irmã. A porta parecia pressionada contra o batente, como se estivesse sendo testada por um ombro poderoso. Então a madeira começou a estalar, se despedaçar enquanto os chutes começavam. Emergência? Como posso te ajudar? Por favor, a garota disse. Precisamos de ajuda. O garoto já estava na janela, abrindo-a. O ar congelante invadiu o quarto, trazendo consigo o som distante da música, festas e risadas ecoando nos últimos minutos do último dia daquele ano. Ele olhou para trás, enquanto a porta cedia e uma figura escura preenchia o corredor. Não parecia humano. A figura no vão da porta era uma sombra mais profunda e ao entrar no quarto,
O garoto sentiu o cheiro. Um fedor nauseante de suor, sangue, sexo e algo industrial que lembrava carros velhos, motores mortos e poças de graxa. Uma voz surgiu do quarto, vinda do telefone de sua irmã. Alô, como posso ajudar? Alô? Então, de repente, o garoto estava caindo, despencando pelo ar frio e quase imediatamente atingindo a entrada da casa com um grunhido de dor. Ele olhou para cima, para a janela do primeiro andar. Sua irmã tinha uma perna para fora da janela e a outra ainda no quarto. Uma figura escura devia tê-la agarrado pelo pescoço, porque ela parecia estar sufocando. E agora ele viu, dedos grossos estavam torcendo a corrente de seu colar, como quem torce a coleira de um cão perigoso. A corrente deve ter quebrado, pois ela caiu da janela. Ele deu um passo para trás, enquanto o chão parecia alcançá-la com força. E ele a ajudou a se levantar, pois ela mancava. Eles viviam em uma comunidade fechada no ponto mais alto da cidade, com 6 grandes casas atrás de um portão de ferro alto e muros de tijolos encimados por discretos fios de arame farpado. Toda Londres se estendia abaixo deles, parecia o topo do mundo. Ele deixou a irmã no meio da rua, esfregando os joelhos ensanguentados, e correu até a casa mais próxima, apertando o botão da campainha com força, gritando para salvar sua vida. Mas a casa estava às escuras. E ele percebeu que a maioria das outras casas daquela comunidade exclusiva também estavam na penumbra. Apenas uma casa no final da rua brilhava com luzes de barulho. O garoto correu em direção a ela e bateu na porta. Mas a música estava muito alta e as pessoas estavam se preparando para a meia-noite, quando um novo e grandioso ano chegaria para eles. Ele ouviu vozes felizes e embriagadas em uma emaranhada de idiomas: polonês, tagalo, espanhol, italiano, punjabi e inglês quebrado. Os donos da festa estavam fora e os empregados estavam dando uma festa. Por isso, eles não o ouviram. Então sua irmã apareceu mancando, com dificuldade, apoiando todo o peso apenas em uma perna. Os dois olharam para o alto quando um fogo de artifício explodiu no céu. Ao longe, as pessoas comemoravam. Eles olharam para a casa deles e de algum lugar bem dentro daquela casa, uma criança pequena começou a chorar. Não podemos deixá-lo lá, disse a irmã. Você consegue sentir o cheiro? Havia um cheiro de queimado de fumaça e pólvora das chamas que estavam por vir. Ele está queimando nossa casa. Uma fumaça preta saía de uma janela do térreo. Vai você, ela disse. Chame ajuda. Eu vou buscar o pequeno. Ele enxugou o rosto e engoliu um nó grosso de bilha enquanto a sua irmã começava a tropeçar de volta para casa em chamas. A fumaça já estava mais espessa. As vozes das pessoas da festa estavam subitamente mais elevadas. E ele percebeu que não conseguia se mover. 10! Sua irmã se virou para olhá-lo mais uma vez, seu rosto branco sob o luar. 9! Ele a observou mancar pela entrada, desaparecendo pela lateral da casa, e sabia, com uma certeza absoluta, que nunca mais a veria. 8! Ele tremia de frio e medo, e tentava pensar. 7! Ele ainda conseguia ouvir as comemorações na casa cheia de luz, barulhos e risos. Mas agora pareciam muito mais distantes, removidos de tudo que ele entendia, de tudo que fazia algum tipo de sentido. 6! Ele então gritou, tomado por pânico e frustração. 5! Ninguém ouviu, ninguém se importava. Ele estava lá, completamente sozinho. 4! Do ponto mais alto de Londres, ele viu explosões de cores e sons começaram a se encher no céu da cidade. Era lindo, com uma caixa de joias sendo esvaziada pelos céus por algum tipo de deus descuidado. Ele soube que poderia fazer isso. Ele atravessaria os portões de ferro que estavam ali para manter os perversos e pobres do lado de fora e desceria a colina para buscar ajuda. Era isso que ele faria, e o pesadelo então terminaria. 3! O cachorro deles estava latindo de novo, e a fumaça estava ainda mais densa. Ele não conseguia mais ver sua irmã. Sua família agora dependia apenas dele. 2! Ele começou a correr em direção aos portões de ferro. 1! Quando o ano novo chegou e o céu explodiu acima dele, o carro o acertou, atingindo-o bem nas pernas. Feliz Ano Novo! O carro vinha muito rápido, jogando-o para trás sobre o capô e, em seguida, arremessando-o para frente. As rodas traseiras passavam por suas pernas, reduzindo-as a uma massa sangrenta de carne esmagada e ossos triturados. Em algum lugar, pessoas comemoravam.
E então ele estava deitado de costas, olhando para um céu de meia-noite mais brilhante que o dia. As cores por toda parte de uma vez. Amarelos, vermelhos, brancos e verdes surgindo entre as estrelas e depois flutuando até a terra. Era muito pacífico ficar ali deitado, olhando para o céu. Até que a dor o reclamou. O tipo de dor que faz você vomitar. O garoto sentiu a realidade de suas pernas arruinadas. E a agonia era mais do que ele podia suportar. Ele assistiu os fogos iluminarem a noite sem vê-los, porque agora só conseguia pensar na dor. Ele tossiu um grosso punhado de sangue, enquanto uma figura escura se inclinava sobre ele. Por favor, disse o garoto. Ajude-me. Uma figura escura o levantou, com mãos fortes e gentis. O garoto não tinha certeza se aquilo era a coisa certa a se fazer. Não sabia se deveria ser movido. Talvez não fosse a melhor coisa, mas sentiu-se fraco de tanta gratidão. Até que sentiu aquele mesmo cheiro nauseante de suor rançoso e graxa velha. Até que viu as mãos e braços que o seguravam, como se ele não pesasse nada. E esses braços estavam encharcados com o sangue vital de sua família. Os fogos sobre Londres eram um tumulto de cores agora, mas enquanto ele era carregado de volta para o que restava de sua família, o garoto se rendeu de bom grado à escuridão. Ele não viu as explosões de luz e não viu sua família morrer brutalmente. Feliz Ano Novo.